amigos, irmãos, gente boa que está me ouvindo nesse momento. Palavras que edificam, palavras que podem abençoar a sua vida. Hoje eu quero falar sobre alguns propósitos que podem ser bênção quando nós estabelecemos esses propósitos na nossa vida. Deixa eu contar para vocês uma história registrada na Bíblia. Havia um general sírio, herói de guerra, leproso. Na Síria, quem era leproso podia andar livremente, ao invés de, se fosse em Israel, não poderia. Mas ele era da Síria. E ele era leproso. Só que ele tinha na sua casa uma escrava, uma menina que havia sido sequestrada de Israel. E essa menina disse para o general e para sua esposa: se vocês soubessem, lá em Israel existe um profeta do Deus Altíssimo. Se o general fosse lá, certamente seria curado da sua lepra. Olha que coisa interessante, uma escrava, uma menina que influencia uma família importante, um general de um país estranho, um outro país. Eles valorizaram o que a menina falou e esse general pega 500 quilos de prata, 27 quilos de ouro, 7 vestes festivais e vai até Israel para que o rei de Israel o curasse da lepra. Só que rei não cura lepra. Quem cura a lepra é Deus, através de homens cheios do seu espírito, que era o profeta Eliseu. Mas o Naamã não sabia disso. Mas o rei ficou desesperado e o profeta mandou chamar o general. O general foi e o profeta disse para o general: mergulha 7 vezes no Rio Jordão, que você vai ser curado. E o general ficou muito furioso, porque ele achava que tinha rios lá na Síria, que eram muito mais importantes do que aquele riozinho lá de Israel, e ele não queria mergulhar, não queria se humilhar pela palavra do profeta. Mas os seus conselheiros, os oficiais que estavam com ele, disseram: não, meu pai, se ele pedir uma coisa fácil dessa, faz. Se ele pedisse uma coisa difícil, tu não farias? Faz isso, é para mergulhar? Mergulha 7 vezes, não custa nada. E o Naamã resolveu obedecer. Mergulhou 7 vezes no Jordão e ficou curado. Olha só, que coisa linda! Voltou para a sua terra curado. Mais do que isso, ele voltou para a sua terra crendo no Deus de Israel. Ele disse assim para o profeta: nunca mais eu me curvarei diante de outros deuses, porque agora eu sei que existe Deus em Israel. Aquele milagre foi início de um processo de conversão, de bênção espiritual na vida daquele general. Então, o que eu queria falar para você é: vamos ter nas nossas vidas propósitos tão nobres que gerem milagre, que desemboquem em bênçãos na nossa vida e na vida dos outros. Vamos analisar uma menina escrava, uma menina jovem, uma menina anônima, que chega para o general e diz assim: olha, se eu fosse em Israel, lá existe um Deus. E lá existe um profeta cheio do poder de Deus. Se o senhor for lá e obedecer o que ele mandar, Deus vai lhe curar. Então, eu quero que você, meu amigo, minha amiga, diante dessa história, diante do que aconteceu com esse conselho maravilhoso dessa menina, que nós estabeleçamos alguns princípios, que tiremos algumas lições para a nossa vida, para que nós também possamos ser abençoados. Veja bem, porque para que isso acontecesse, era necessário algumas coisas. Em primeiro lugar, era necessário que as pessoas dessem crédito à palavra de uma menina escrava. Porque naquela época, escravos e meninas não tinham importância social. Mas quando ela falou, prestaram atenção. O primeiro propósito de vida para que você seja um homem e uma mulher abençoado é que você seja um homem de credibilidade. Olha lá o que você fala, olha lá o que você faz, olha lá os
os seus métodos, os seus hábitos. Preste atenção de como você anda vivendo, como você anda reagindo às informações que chegam a você. Procure ser um homem de credibilidade, porque se você não prestar atenção nesse grande detalhe, você vai falar e as pessoas não vão dar crédito. Seja um homem, seja uma mulher de credibilidade. É isso que a gente aprende com essa menina escrava. Ela falou e eles prestaram atenção. Segundo ponto, ela era uma menina sem amargura. Veja bem, uma menina escrava num país estranho poderia estar dizendo assim, bem feito, é leproso esse homem? Que eu moro na casa dele, que ele fique leproso, que a mulher dele seja leprosa também, e que a lepra pegue até no cachorro. Eu quero é que todo mundo fique leproso. Não me sequestraram? Agora eles vão ver o que vai. Vou rogar praga para cima deles. Não, ela tinha amargura, ela queria o bem, ela não tinha amargura, ela queria o bem deles. Ah, se o meu patrão, se o meu general soubesse que lá em Israel existe possibilidade de cura, ele iria lá. Lá existe um Deus, lá existe um profeta cheio do Espírito Santo, ele será curado. Ela não tinha amargura. Que você desenvolva na sua vida um coração sem amargura, que você possa olhar para as pessoas com carinho, com perdão, com ternura, com aceitação, cative as pessoas, para que tudo que nós plantarmos será bem colhido, se formos homens e mulheres sem amargura. Outra característica daquela menina é que ela tinha fé. Você precisa de ser um homem e uma mulher de fé se você quiser abençoar pessoas na sua vida. Por quê? Ela cria que existia um Deus que ainda opera milagres. E ela não escondeu esse segredo maravilhoso só para ela. Ela tinha fé e compartilhou. Ela cria num Deus que cura. Se você quer ser abençoado, na sua família, na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, tenha fé, porque com fé a gente abençoa os outros. A fé faz com que a gente dê palavras de ânimo, de estímulo, de segurança, de esperança. Um homem cheio de fé transmite segurança e esperança para os outros. Aquela menina tinha fé e ela externou a sua fé e fez com que toda aquela família do general leproso ficasse curado. Que você também possa ser abençoado assim. Mas vamos em frente. Ela era uma pessoa com compaixão. Compaixão. Ela tinha compaixão. Ela não tinha ódio das coisas que estavam acontecendo na vida dela. E ela tinha compaixão. Ela queria ver o general curado. Ela queria ver as pessoas que estavam perto dela abençoadas. Se você quer ser um homem e uma mulher abençoado por Deus, você precisa olhar as pessoas com compaixão. Até aqueles que não pensam muito semelhante a você. Hoje em dia, infelizmente, a nossa sociedade anda muito polarizada. Pessoas de um certo pensamento e outras pessoas com outros pensamentos. Ao invés de nos unirmos naquilo que é comum, ao invés de olharmos na mesma direção, ao invés de querermos o bem do Brasil, da sociedade, dos governadores, daqueles que podem decidir, muitas vezes nós perdemos a compaixão. E acaba que relacionamentos têm sido quebrados. Eu tenho sabido de parentes que não falam mais uns com os outros. Irmãos que não se visitam mais. Um tem um pensamento, outro tem outro pensamento. Se você quiser ser um homem abençoado, tenha uma atitude de compaixão, um coração que perdoe, um coração que queira ver aquela pessoa abençoada também. Foi o que aconteceu com essa menina escrava. Ela olhou com compaixão para aquele general leproso que era o seu patrão, que havia sequestrado. Ela foi sequestrada e foi parar na casa dele. E ela, ao invés de reter um ódio, uma vingança, ela quis o bem daquele homem. Tenha compaixão, Deus vai abençoar você. Jesus teve compaixão de nós. Por isso ele deixou o céu. Ele deixou a sua glória.
A Bíblia diz que ele olhou as multidões com compaixão. Ele tinha compaixão, ele tem compaixão por você, mesmo que você esteja longe dos caminhos de Deus, ainda que você não creia em Deus, ainda que você não aceite o ministério, o poder, a ternura de Jesus Cristo, ele tem compaixão por você, quer ver você abençoado. A Bíblia diz que se você abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com você, vai ter experiências íntimas com você, vai dar a você o seu poder, o seu perdão, vai escrever o seu nome no livro da vida. Jesus tem compaixão daqueles que abrem o coração, que abrem a alma para Ele. Mas então, são propósitos que a gente precisa ter para sermos abençoados na vida. O primeiro é termos uma vida de credibilidade. Depende de você fazer uma vida assim. Segundo, uma vida sem amargura, sem um coração doentio. Você pode afastar de você essa amargura do seu passado, das coisas que fizeram para você, de como você foi criado. Valorize o que Deus tem dado a você e Deus vai continuar te abençoando. Muito mais ainda, muito mais bênçãos virão ainda, se você não tiver um coração sem amargura. Terceiro ponto que eu falei é que você precisa de fé. Fé para agradar a Deus. Fé para conhecer os planos de Deus. Fé para poder receber de Deus os seus presentes, porque a Bíblia diz isso, ele se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. E para buscar a Deus, meu filho, você tem que ter fé. Peça ao Senhor que encha o seu coração de fé, que tire do seu coração as dúvidas, a incredulidade, os pensamentos negativos sobre a palavra de Deus, sobre as sagradas escrituras, sobre a igreja que tem procurado abençoar você. Procure uma igreja que pregue a verdade, que pregue a palavra, que não seja uma igreja de barganha, de troca, de fazer com que você se sinta área de manobra. Não, Jesus não quer que você seja, de uma certa forma, explorado. Pelo contrário, Jesus quer abençoar a sua vida. Tenha fé. Outra coisa é que você precisa de compaixão. Precisa ter compaixão das pessoas que te cercam, as pessoas que convivem com você, e que você seja um homem que saiba contar para eles as bênçãos que Deus já deu a você, que você seja um homem missionário, uma das características daquela menina. Eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, aqui está esse homem, essa mulher que agora me vê nesse momento tão espontâneo. Eu peço que tu deis a ele as características de vida, os propósitos que tu deste àquela menina anônima lá na Síria. Que esse homem seja um homem de credibilidade, sem amargura, com fé na alma, com compaixão, e que seja uma pessoa missionária para falar do Senhor e abençoar vidas através da sua vida e do seu testemunho. Eu oro por ele em nome de Jesus. Deus o abençoe. Até o próximo Palavras que Edificam com o pastor Paulo César Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Até lá, que Deus o abençoe.